Olá a todos, meu nome é Gonçalo, cá estamos a mais um vídeo. Hoje vou finalmente fazer um vídeo que vocês mandavam a pedir há muito tempo e que é como cuidar de codornizes. Para variar, estes vídeos que eu faço de como cuidar de algum animal, eu nunca tenho um guião para saber o que dizer, então eu espero não me esquecer de nada, senão eu vou meter clipes de áudios e dizer que me esqueci se depois me lembrar, espero eu. Mas vou ficar muito chateado se eu não disser tudo aqui. Antes de mais, eu só quero dizer também que, óbvio que este vídeo é sobre codornizes com animais de estimação e não codornizes tipo de criação, em que há tipo 100 codornizes ou 200. Isto é só para pessoas que querem ter codornizes em casa como animais de estimação. Para começar, há várias espécies de codornizes. Vocês têm de saber se as codornizes que vocês querem, no caso de serem codornizes de espécies diferentes, possam se dar umas com as outras. Por exemplo, codornizes italianas e japonesas costumam funcionar bem, porque elas são mais ou menos do mesmo tamanho, mas por exemplo, codornizes americanas, aquelas brancas, ou os codornizes chineses que são muito pequenas, não se dão bem com codornizes maiores, porque podem sofrer várias agressões das maiores. Isto não é algo que seja raro, isto acontece imensas vezes, portanto, vejam como é que elas se dão e vejam se o tamanho das codornizes é, compatível, né? Tentem julgar vocês próprios. Se vocês querem ter, por exemplo, duas codornizes, vocês só podem ter duas fêmeas. Isto porquê? Porque as fêmeas dão-se bem umas com as outras, normalmente, às vezes pode haver agressões, mas é muito raro comparado com os machos. Se vocês quiserem ter uma codorniz macho, vocês têm de ter pelo menos duas fêmeas. Assim, quando ele tentar casalar com uma, não chateia só uma, porque se tiver um macho e uma fêmea juntos, o macho de tanto chatear a fêmea pode matá-la de stress e de várias coisas. Portanto, se vocês quiserem uma codorniz macho e quiserem, por exemplo, ter ovos férteis, vocês têm de ter pelo menos duas ou três codornizes fêmeas. Para ele chatear várias e não só se focar numa que depois pode levar a que a codornizes infelizmente morra, como eu já referi. Eu acho que não preciso dizer isto, mas é óbvio que se vocês só tiverem codornizes fêmeas, os ovos não vão estar férteis, precisa-se de um macho. Portanto, vocês podem, por exemplo, ter as codornizes e depois os ovos podem comê-los, mas por acaso quiserem ter crias, vocês precisam mesmo de ter um macho junto com as codornizes fêmeas. Se vocês quiserem duas ou três codornizes fêmeas, ou duas fêmeas e um macho, uma gaiola de 80 por 50 cm chega perfeitamente. Estas são gaiolas de coelho, vocês encontram em quase todas as lojas de animais. Eu acho que são gaiolas mesmo muito boas, é a que eu uso, é de 80 por 50. No entanto, se vocês quiserem 4 codornizes, vocês é melhor irem para uma gaiola tipo de 100 por 50 e por aí fora quantas mais codornizes quiserem, só para terem certeza que não há tanta agressão e que as codornizes têm muito sítio para se afastarem umas das outras, no caso de se darem mal. De qualquer das formas, é extremamente importante que vocês tenham sempre atenção a como é que elas se estão a dar umas com as outras. De coisas que vocês precisam ter na gaiola. Óbvio que vocês precisam de um comedor para a comida, outro para a água e outro para as cascas de ostra, mas eu já vou falar mais à frente. Mas agora, coisas que vocês precisam ter na gaiola sem ser comida e água, vocês precisam de substrato. Vocês podem optar por um substrato solto, por exemplo, aparas de madeira, ou podem optar por revistas ou jornais que vocês podem pôr no fundo. Neste momento eu agora tenho revistas porque é muito mais barato, mas eu antes costumava ter substrato. Mas o substrato vocês vão ter de mudar, se calhar não com tanta frequência como as revistas, mas acaba por ser muito mais barato as revistas. O substrato vocês podem utilizar qualquer tipo de madeira, desde que não seja de pinho ou de cedro, e podem misturar com terra, se quiserem. Agora, se vocês me perguntarem o que é melhor, aparas de madeira ou substrato tipo terra, ou é melhor revistas? Questão de higiene, a melhor coisa é revistas. No entanto, com as revistas elas podem pisar cocó e ficarem sujas. No entanto, vocês as revistas conseguem mudar muito mais vezes e conseguem ter certeza que está sempre tudo limpo. Mas, no entanto, codornizes preferem definitivamente substrato solto. Isto porquê? Na natureza, codornizes gostam de passar todo o seu dia, basicamente, a coisa preferida delas é andar a raspar no chão e andar a escavar à procura de sementes, outras coisas que elas possam comer, ervas, portanto, elas gostam muito do substrato solto porque andam ali a escavar e podem limpar-se e tudo. Podem fazer o que elas quiserem no substrato solto e é o mais natural. No entanto, é a vossa opção, se vocês quiserem utilizar revistas, utilizem revistas. Se quiserem usar substrato, utilizem substrato. Outra coisa que nós agora vamos falar é sobre a alimentação. A base da alimentação das codornizes ou das codornas deve ser uma ração de boa qualidade. Eu opto por uma ração de pato. Vocês podem comprar rações de patos em termoceiras, em outras lojas que vendam comida a quilo, ou podem comprar já daqueles sacos já vem com a comida, normalmente 5 kg no mínimo. Ou, como eu já disse, vocês podem comprar avulso. Compre exatamente a quantidade que querem, que os vossos codornizes comem, sei lá, por exemplo, num mês ou numa semana, como vocês preferirem. Vocês também podem utilizar ração de galinha. No entanto, a ração de galinha não tem tanta proteína como a ração de pato e de peru e de fazão. E como as codornizes precisam de proteína muito mais alta do que as galinhas, eu opto por uma ração de patos e vocês também deviam, no caso não querem dar insetos às vossas codornizes. Outra coisa importante na sua dieta é, claro, os insetos. Elas precisam de comer, por exemplo, aquelas baratas do bis-bebés. Vocês não precisam ter baratas do bis-bebés em casa, basta terem tenebrio, mas eu tenho, então eu posso dar, não me faz diferença. No entanto, vocês não gostam assim de baratas e animais assim, vocês podem
experimentar larvas da farinha, são tenébrio, vocês podem comprar pequenos em lojas de animais e é melhor vocês comprarem vivo do que morto. Morto não vai ter tanta proteína e claro que não vai ter aquele suco que faz-lhes muito bem, ele vai estar seco, né? Então não vai ser tão bom como o alimento vivo. Então eu recomendava alimento vivo. E as minhas codornizes adoram tenébrio, eu sinto mesmo que vocês querem codornizes como animais de estimação e de facto se preocupam com elas, eu recomendo mesmo vocês fazerem um esforço e darem-lhes tenébrio porque é uma coisa que elas gostam imenso, elas gostam mesmo muito. Comem é osso de choco, são aqueles que vocês põem nas gaiolas, normalmente para canários ou para periquitos, e vocês podem pôr o osso de choco tipo na gaiola, preso às barras, e elas vão lá tipo debicar e comer o cálcio que faz-lhes muito bem. Outra coisa que elas também precisam é casca de ostra. A casca de ostra também é utilizada para galinhas e para pombos e para rolas, e isso ajuda basicamente na digestão delas. Basicamente elas têm aqui a comida no papo e junta-se lá a grit, que é assim que se chama em inglês, a casca de ostra basicamente, e são umas pedrinhas pequeninas que as ajudam a partir os alimentos para ser mais fácil delas os digerirem. Outra coisa que elas também precisam é a papa de ovo. Aquilo também tem muita proteína e é uma coisa que se dá muito frequentemente aos canários. As minhas codornizes também gostam muito, então eu misturo tudo na comida delas, portanto na ração. Outra coisa que vocês também podem dar é sementes de agapornis e sementes de canários, elas também gostam. Não ponham muita quantidade porque tem muita gordura, mas misturem tudo se quiserem e elas assim podem comer tipo tudo o que elas quiserem. Eu agora vou passar um clipe para pôr a comida toda junta e para vocês terem uma ideia de como é que eu preparo tudo. Podem comer é legumes e frutas. A única fruta que vocês não podem dar é abacate e legumes vocês não podem dar coentros e eu não recomendaria darem salsa porque são todos tóxicos estes três alimentos. Salsa eu não tenho a certeza, mas se coentros são, eu presumo que salsa também seja. Prefiro tipo não dar todo para ter a certeza que não há problema nenhum. Uma coisa que as minhas codornizes adoram é rúcula, eu parto a rúcula em pedacinhos muito pequenos, pimento vermelho, maçã, elas gostam disso tudo, cenoura, elas gostam imenso disso tudo. Normalmente eu ralo a cenoura e elas tipo comem e depois tipo lançam e tipo comem, estão a ver? É tipo bem fixe de ver elas a fazerem isso. Claro que depois não deem chocolate, não deem carne, não deem outras coisas que são um bocado óbvias, portanto tentem usar o vosso senso comum e percebam as coisas que se calhar lhes vão fazer mal, tipo chocolate e outras coisas que elas não comeriam na natureza. A última coisa que eu preciso falar sobre a alimentação é a água fresca. A água fresca elas precisam ter sempre água fresca e limpa porque elas são muito badalhocas e elas sujam a água toda, tipo se vocês tiverem substrato solto elas vão se tipo, limpar no substrato, vão dar pontapés, o substrato vai saltar para cima da água, elas vão estar a beber aquela água e vocês claro que não querem isso, elas também podem fazer cocó dentro da água, mas uma coisa boa das revistas é que de facto a água está mais limpa e é mais fácil de vocês a manterem limpa. Agora a última coisa que eu preciso falar sobre como cuidar de codornizes é o enriquecimento ambiental que é muito importante para codornizes. Apesar de vocês pensarem que elas não são assim muito inteligentes, elas não são assim muito inteligentes, mas há coisas que vocês podem fazer para elas ocuparem o seu tempo. Se elas não tiverem substrato na gaiola, isto é essencial, que é uma taça simples de argila, podem usar uma taça do que quiserem, de plástico, mas eu recomendo argila que é mais pesada, elas não conseguem virá-la ao contrário, e vocês metem terra, elas gostam de ir lá, tipo, se esfregar e tipo, limpar, porque é assim que elas limpam as suas impurezas do seu corpo. Não mornem as codornizes, as suas penas não estão aptas para levarem com água, não é como o resto dos pássaros, não têm aquele pó natural que os faz com que a água tipo saia. Isso não acontece, elas absorvem nas penas e depois podem ficar doentes, podem apanhar hipotermia. Portanto, é tal como as chinchilas e hamsters e outros animais, elas precisam de pó, de banho, podem usar pó de chinchila ou podem usar terra. Terra fica muito mais barato e eu sinto que é mais natural e não lança tipo tanto pó para o ar, então eu prefiro terra e elas também gostam tipo de andar ali a escavar. Outra coisa que eu também faço é, eu meto as larvas o tenébrio, portanto as larvas da farinha, eu meto na terra, misturo tudo e elas à medida que vão ali escavando e se vão limpando, elas encontram as larvas e vão comendo e portanto
também é uma coisa para estimular as suas mentes. Outra coisa que eu também tenho na gaiola é uma bola amarela. Aquilo é uma bola de borracha e elas gostam tipo de empurrá-la, já as vi empurrar várias vezes e tipo começam a bicá-la e começam a empurrá-la pela gaiola, então elas às vezes divertem-se. Outra coisa que também tenho é um tronco de cortiça. Eu já tive um muito maior, só que estava sempre sujo porque elas faziam lá cocó, então eu agora só tenho este mais pequeno. Mas se vocês conseguirem arranjar um tronco ou tipo um ramo ou uma coisa assim, gostam lá de passar por cima e por baixo, então elas gostam tipo de muito dos troncos de cortiça, porque de facto é uma coisa natural e é uma coisa que elas se calhar encontrariam na natureza, tipo ramos e troncos, então eu gosto de dar um tronco de cortiça pelo menos para elas poderem tipo de bicar nele e assim, e tipo empurrarem no... fazer o que elas quiserem, percebem? Outra coisa que eu tenho para estimulação é um espelho daqueles que vocês utilizam para periquitos e para agapornis e outros animais. É um espelho que tem um guizo e elas gostam tipo, de tocar o guizo e gostam de se ver ao espelho e gostam tipo, a debicar no espelho. É bem engraçado, porque elas não percebem que não é outra coisa nisso, são elas próprias. Então, relacionada com cuidado com codornizes, mas que é importante vocês saberem, é que codornizes mais pequenas, especialmente bebés, elas conseguem voar, elas vão para cima, se assustarem, conseguem voar para todo lado, e se vocês tiverem uma janela aberta, elas conseguem fugir. Já me aconteceu, consegui apanhá-la, ela tipo, foi para o meu jardim e eu consegui tipo, tirá-la de lá, e ela não foi para mais longe, felizmente, mas é uma coisa que vocês têm de ter atenção. Codornizes mais gordas e mais velhas já não vão conseguir voar, mas codornizes mais pequenas conseguem efetivamente voar, e vocês ficam impressionados do quanto elas conseguem voar. Elas conseguem tipo do chão até ao teto, facilmente. E é tudo por este vídeo, espero que tenham gostado. Sinceramente, este vídeo já andava-me a ser pedido há muito tempo, portanto, finalmente consegui fazê-lo. Espero que isto tenha ajudado, tenha sido informativo e vejo na próxima semana!